Olá, Shalom, Alehem, a paz seja convosco. Esse amigo que vos fala, Pastor Rony Roche, da congregação israelita Natzarim, dos Nazarenos. Nós estamos seguindo aqui com os estudos para abrir os olhos das pessoas que querem fazer o retorno para as raízes do povo de Israel. Lembrando que quando o Criador escolheu Abraão, ele falou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. E Abraão se tornou o pai na fé. Bom, mas vamos falar aqui sobre os discípulos e o Shabat, o sábado, os Talmidim e o Shabat. No mundo cristiano, no cristianismo, há uma visão equivocada de que após a morte de Yeshua, vamos acompanhando, os Talmidim, em hebraico, discípulos, deixaram de cumprir o preceito do Shabat. Em verdade, como já afiançado, os discípulos observavam a regra do Shabat, enquanto Yeshua estava em meio, aí vamos lá, em seu meio, ponto. Mesmo após a morte e a ressurreição do Mashiach, o Messias, permaneceram seguindo o Shabat e não o domingo. Então nós vemos aí que os discípulos seguiam o Shabat e não o domingo. Logo após o sepultamento de Yeshua, as mulheres que o seguiam continuavam a norma sabática. Então vamos ver lá no livro de Lucas 23, 55 e 56. As mulheres que tinham vindo com ele a Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e foi como posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria, ungüentos, e no Shabat repousaram conforme o mandamento. Então a gente vê que o nosso povo, o povo brasileiro, é um povo que eles gostam muito da palavra, mas eles gostam que o pastor pregue, mas eles mesmos, muitas são as pessoas que não consultam nem o que está escrito. Então nós vemos nessa narrativa a referência das mulheres, seguidoras de Yeshua, o Messias, elas guardavam o sábado. Lucas, o autor do texto, escreveu conforme o mandamento, ou seja, considerava o Shabat o quarto mandamento. Então nós vemos aí que, infelizmente, o evangelho que chegou até o Brasil, ou América Latina, chegou um evangelho torcido. Os pastores pioneiros que vieram de fora, infelizmente, eles vieram já até mesmo mandado por Roma. Não pelo povo de Israel. Mandado por Roma. Porque Roma, infelizmente, Roma influenciou o mundo para perverter a verdade. Mas hoje, por meio da internet, muitas são as pessoas que estão conhecendo a verdade e fazendo o retorno às raízes do nosso povo, que é o povo de Israel. Mas as raízes hoje do cristianismo, do protestantismo é católica ainda. Mas essa você pode beber da fonte que vem de Israel. Bom, Lucas também escreveu em Masai Shelichim, em Atos dos Apóstolos, emissários apóstolos, muitos anos depois da morte e ressurreição de Yeshua, em sua narrativa, continua afirmando que os discípulos guardavam o Shabat. E partindo de Pafos, Shaul, que é Paulo, e com os que estavam com ele chegavam a Perge, da Panfilha. Mas Iohanan, que é João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém, e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquídia da Pisídia,
E entrando na sinagoga, num dia de sábado, do Shabat, assentando-se. Então você vê aí que não tinha domingo, não era domingo. Os discípulos sempre se reuniram no sábado. Lá no livro de Atos 13, 14, você pode conferir que os discípulos observavam fielmente o Shabat. E em despedida à sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Shaul, Paulo e Barnabé. Quem são esses prosélitos? São aqueles que aceitaram a fé judaica nos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, os judeus, com a morte de Yeshua, o Messias, eles saíram para pregar e levar a palavra, levar as boas novas. E os prosélitos, os primeiros gentios a receber a palavra, eles aceitavam porque os judeus tinham a verdade e têm a verdade. Bom, os quais falando-se os exortavam que permanecesse na graça de Elohim, de Adonai, o Criador, e no Shabat, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Elohim. Atos 13, 43 e 44. Agora a pergunta que eu faço para você. Por que os pastores hoje guardam o domingo? Se não tem nenhum sentido o domingo. Porque exatamente a influência de Roma ainda está dentro da igreja evangélica, da universal, da presbiteriana, wesleyana, a adventista. A adventista guarda o sábado, começou a caminhar com o povo judeu, mas parou. A adventista está caminhando corretamente, mas tem que fazer o retorno. Eles pararam no tempo. Agora vamos falar das igrejas atuais. As igrejas atuais, elas priorizam o domingo porque ainda tem o cordão umbilical ligado a Constantino, aquele decreto de Constantino do ano 321. Então, dificilmente um líder, por exemplo, o Edir Macedo, o bispo Macedo, nós chegamos a mandar esse estudo para ele, mas ele falou o seguinte, que ele começou no domingo e vai terminar no domingo a Universal. E se o próprio líder, sabendo que o sábado é o dia verdadeiro, não quer mudar, por quê? Quer viver no engano e quer enganar milhões de pessoas. E não só ele, Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdemiro Santiago Duque, Ageneu Duque, todos eles estão profanando o que está escrito, ensinando coisas erradas às pessoas. No sábado seguinte, no Shabat, sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, aonde se acostumava a reunir lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Atos dos Apóstolos 16, 13. Então você vê que aí já não é o Velho Testamento, como muitas pessoas falam, não, o sábado é para os judeus. Então você vê aí que os judeus e os primeiros cristianos prosélitos também guardavam o sábado. Isso é do primeiro século para frente, até o quarto século, ok? Para que você possa entender se umbicar onde você está. Paulo, Shaul, tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, discutir com eles sobre as escrituras. Atos 17, versículo 2. Então até aí não tem como a pessoa falar que o sábado foi abolido, porque está no Novo Testamento. Analise o último passuk, versículo, aí citado, Shaul Paulo tinha por costume de reunir no sábado para os estudos das Escrituras. Então está bem claro que o evangelho, que as igrejas têm pregado, igrejas de 40 anos, a Universal tem 40 anos, a Assembleia de Deus tem 100 anos, é outra que também vem ensinando errado as pessoas.
O dia de adoração não é o domingo, é o Shabat. Então vamos agora aclarar mais. Shaul Paulo permaneceu em Coríntios pregando em todos os Shabates, o sábado, pelo período de 1 ano e meio. Isto é, aproximadamente 78 sábados. Então você vê aí que Shaul Paulo, o apóstolo do gentil, né, quando é mais conhecido, ele não pregava no domingo, ele não priorizava o domingo. Atenção aí você que Paulo, mas o apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo guardava o sábado e não o domingo. Ou a igreja de hoje, ou ela faz uma restauração, ou então a igreja de hoje vai caminhar no erro junto com Roma. Então, voltando, todo Shabat, Shaul Paulo debatia na sinagoga, onde tentava convencer judeus e gregos. Então, Paulo, como judeu, ele também falava para os outros judeus a respeito do sábado e ensinava os gregos judeus também a respeito do Messias. No próximos vídeos nós vamos fazer aqui um estudo sobre o encontro de Paulo, de Shaul, com Yeshua, o Messias de Israel. Bom, portanto, Shaul, Paulo, permanecia ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Elohim. Atos 18, o versículo 4 e 11. Então, eram 78 sábados que Paulo ensinava na sinagoga. Que interessante, né? Então, vai vendo aí. Sabem-se que a comunidade dos discípulos dos Talmidim se reunia todos os dias. Ele se reunia todos os dias. Atos 2, 46 e capítulo 5, 42. Porém, como visto um texto transcrito, permanecia a guarda do Shabat. Em outras palavras, vamos explicar bem, gente. Vamos lá. Alguém pode estudar as escrituras, orar, cantar ao Eterno ao longo de toda a semana. Toda semana você pode buscar, orar, o que é plenamente louvável. É louvável você estudar até mesmo no domingo, durante a outra semana. Porém, isso não afasta o dever da observância do Shabat, o quarto mandamento. O que muitos têm confundido é isso aí. A pessoa não é qualquer dia, não é qualquer dia. Então tem pessoas que têm uma mente fechada. Por exemplo, seu aniversário é uma vez por ano. Ninguém vai comemorar. Você não vai comemorar o seu aniversário toda semana. Você não vai comemorar a morte, a Páscoa. Por exemplo, outro erro da igreja. A igreja hoje, ela tem um grande erro. A igreja de hoje, ela celebra a Santa Ceia todo mês. Todo mês, não. A Páscoa verdadeira é uma vez no ano, 14 de Aviv, de Nissan. Então você vê que não existe Santa Ceia toda semana. A ceia verdadeira é a Páscoa, uma vez por ano. E quando chega a Páscoa, a pessoa também não pode participar de qualquer maneira da celebração do Pésar, conhecido como Pésar. Páscoa em grego. Atos 15, havia certos judeus radicais que achavam incorretamente que a circuncisão era condição para a salvação daqueles que crescessem em Yeshua. Vocês não podem ser salvos a menos que submeter a Brit Milá, circuncisão, da forma prescrita por Moisés no capítulo 15, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Houve então um debate cerca do que fazer com o gentil, que se unisse aos emissários apóstolos, Shelichim, sendo certo que todos eram judeus. Ponto. Então, vamos parar aqui nos judeus. Todo judeu, quando ele nasce, no 8º dia do nascimento de cada judeu, é costume em Israel circuncidar, cortar o prepúcio do pênis ali em volta da cabeça.
Isso é um sinal da aliança do homem para com o Criador. Abraão chegou a fazer essa circuncisão, Isaac, Jacó, o sogro de Moisés também fez, Moisés fez. Isso era um sinal, é um sinal do homem para com o Eterno, um pacto. A gente vê muitas pessoas hoje fazendo pacto com Satanás para receber dinheiro. Mulher faz pacto naquele período dela, com o sangue dela, com Satanás. Homens faz pacto com Satanás de sangue, rapa, catula, imitando esse pacto aí, mas não é o pacto verdadeiro. Percebe que pela narrativa de Atos 15, que os gentios foram agregados aos emissários judeus e viviam em conjunto em um só corpo. Aí olha que sabedoria do judeu, o irmão de Yeshua, o irmão do Salvador, Jacó, Tiago, que é o mais conhecido como Tiago no mundo ocidental, após argumentar que os judeus foram chamados pelo Eterno, afirmou: portanto, Tiago dá, a minha opinião é de que não devemos pôr obstáculo no caminho do gentil, que estão se voltando para Elohim. Ponto. Em vez disso, devemos escrever-lhes carta para informá-los que se deve abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do estrangulamento do sangue. Então, ponto. Porque desde os tempos antigos, Moisés, Moshe, é anunciado em cada cidade, as suas palavras são lidas na sinagoga a cada Shabat. Bom, aqui o que Tiago propôs? O seguinte, nós sabemos que o gentil, eles são de origem, perdeu a identidade verdadeira do povo de Israel. Então a orientação de Tiago era para ensinar eles, o gentil, passo a passo, para que eles viessem guardar a Torá. Porque os preceitos da Torá, ninguém aprende a Torá da noite para amanhã. Por exemplo, eu tenho aí, vou fazer 4 anos que estou caminhando nessa nova caminhada do judaísmo messiânico, judaísmo bíblico. E nós estamos aprendendo, mas eu já fiz a minha Brit Milá, estou vivo. Fiz o pacto com o poderoso de Israel, mesmo o pacto que Abraão fez, eu fiz. Cortei o prepúcio. Isso é para higiene, e eu, não só por higiene, mas o principal é um pacto. Eu entendi que e sou parte, faço parte do povo de Israel e fiz a circuncisão. Isso é com o tempo, mas isso não depende da salvação. Mas é uma obediência, é um pacto com o Criador. A salvação, nós sabemos que vem de Yeshua. Lá no Calvário ele já conquistou a nossa salvação. Ok? Outro dia nós vamos entrar mais em detalhe para que os homens possam entender melhor. Vamos seguir. Ora, Jacó, Tiago, que é um dos irmãos de Yeshua, quer dizer que os gentios deveriam observar algumas regras mínimas, no versículo 20, porém, aos poucos, poderiam ir aprendendo novos mandamentos contidos nas Escrituras. Isso não significa que Tiago estava ali postergando, não. Tiago estava dando a orientação dele, que ele era um membro do Beit Din, do Tribunal de Justiça, que você vê que Yeshua deixou o próprio irmão como representante do Beit Din. Então, nas Escrituras, uma vez que as palavras do Eterno são lidas, os mandamentos do Eterno, nas sinagogas, no Shabat. Vê-se que Jacó, Tiago, irmão do Senhor Yeshua, endosou o cumprimento do Shabat. Enxerga-se ainda que até então os ensinos das Escrituras realizados na sinagoga e não nas igrejas, porque naquela época não existia igreja, falava igreja, era sinagoga. Então, interessante aí a orientação de Tiago para com os gentios era para que eles viessem estar estudando
para que eles viessem aprender as leis. Eu pergunto para você, crente da Assembleia de Deus, da Universal, da Deus e Amor, da Igreja Presbiteriana, Wesleyana, você entende alguma coisa das leis do Criador? Você já estudou o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, de Números? Não há estudos das leis dentro das igrejas, não tem um estudo de lei. Só fala, você vai receber o milagre. Só fala de milagres e bênçãos. Esse evangelho é muito fácil. Pero as boas novas que você está escutando é as boas novas que vêm da fonte, do próprio povo escolhido, que é o povo de Israel. Então vamos seguir. Ensina aramaicista o pesquisador Andrei Gabriel Roth, que na comunidade dos discípulos, dos discípulos, reunia na sinagoga, observava o Shabat. Posteriormente, houve uma herética substituição do sábado para o domingo. E a sinagoga local, por excelência de uma reunião dos discípulos de Yeshua, foi substituída igreja, e os comentários de André Gabriel acerca de Atos 15. Então nós vemos aí que houve uma substituição. Agora, quem é que substituiu o sábado para o domingo? Nós sabemos que no quarto século, muitas cruzadas, no finalzinho do quarto século, começou a haver cruzadas contra o povo de Israel. Roma, vendo que o judaísmo estava crescendo, florescendo, pessoas guardando o Shabat, guardando as festas bíblicas, guardando realmente a Torá, crendo no Messias. Milhares de judeus aceitavam o Messias. Muitas pessoas eram batizadas, faziam as suas imersões nas águas, no nome de Yeshua. A partir do quarto século, começou a perseguição, o ciúme dos romanos. Os imperador romano começou a ver que o judaísmo ia trazer uma grande influência no mundo. Então começou a perseguição. Bom, os gentios convertidos estão observando o Shabat e aprendendo a Torá em um só corpo com os judeus. Por pouco tempo, Marcião, chamado por Policarpo, de primogênito de Satanás, construiu a primeira igreja gentílica para promover o cristo-paganismo. O Marcião realizava o serviço do culto no domingo, que fundia a cultura de Zeus, o deus Sol, e projetava uma hibrídica identidade de Jesus Zeus, em oposição ao Mashiach, o Messias judeus. Em inglês, Testament, comentários sobre Atos, nota 143. Neste livro aqui. Aramaic English, New Testament. Então a gente vê aí que Roma, vendo a influência dos judeus sobre o gentil, que eles começaram a guardar o Shabat, eles começaram a perseguição. Começaram a perseguir. Bom, então vamos descendo aqui mais um pouquinho. Cumpre esclarecer que Policarpo, acima citado, foi discípulo de Iohanan, de João. Porque, sua vez, Marcião, um dos fundadores da instituição igreja, afirmava que existia dois deuses no universo que lutavam entre si. Um deus mau, o que seria o deus dos judeus, que se manifestou no Antigo Testamento, olha só, e um bom Deus. Um Deus bom que apareceu aos homens no Novo Testamento. Olha o que esse Marcião começou a fazer. Inclusive, esse Policarpo aí, Policarpo era um do gentil, discípulo de Iohanan, de João, que guardava o Shabat, guardava as festas judaicas. Até hoje ele é bem conhecido no mundo católico.
Policarpo era um gentil convertido ao judaísmo, fiel, temente a Yeshua, observante da Torá. E tanto é que Policarpo, o próprio catolicismo, mandou matar Policarpo dentro de um bronze, dentro de um boi de bronze, e colocou azeite quente, né, matando Policarpo. Depois você pode estudar sobre a história de Policarpo. Uma vez Marcião, um dos fundadores da instituição igreja, então você vê que há vários discípulos de Constantino, né, afirma que existia dois deuses, nós já lemos. Marcião propôs um sistema dividido dualista, incorporando em sua teologia o pensamento gnóstico. Pelo exposto, depreende-se como nitidez vitreia que o culto no domingo, difundido por Marcião, tinha como objetivo a adoração ao Deus Sol, o que sempre foi abominável aos verdadeiros discípulos de Yeshua, que crê que o Eterno é um, e estabeleceu o sábado, e não o domingo como dia de observância. Eis aí a questão que Policarpo, discípulo de Iohanan de João, chama-se Marcião de primogênito de Satanás. Então o próprio Policarpo, que era, vamos ver, um pastor. Policarpo era um pastor gentil, convertido ao judaísmo do primeiro século, que aceitou a guarda do Shabat, aceitou o Messias de Israel, Yeshua, aceitou a guarda das festas, aceitou a Torá, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, instituído pelo judeu. E o próprio Policarpo, discípulo de João, chamou Marcião de primogênito de Satanás. Nós falamos muito de Constantino, mas antes de Constantino havia ali, Constantino é o mais famoso da corrupção, porque ele era um imperador. Marcião era um dos cabeças pequenos, dos pequenos. Sempre, a história sempre foca mais no imperador Constantino. Mas Marcião era um dos pioneiros, ok? Então vamos seguir. James Carroll, pesquisador de Harvard, da universidade, atesta que os discípulos de Yeshua continuaram a obedecer a norma do Shabat até o século IV. Então você vê aí, por que tantas guerras? Por que existiu o Holocausto? Você sabia que no Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus que estavam ali no Holocausto, eles sabiam de Yeshua, eles conheciam quem era o Messias. Mas Roma, com o apoio de Roma, com o apoio de Hitler, Lutero preparou o caminho para Hitler. Então, institucionalizou a Igreja Católica Romana por ordem do convertido imperador Constantino em Vermes. Então você vê que Constantino, aí começa a fama de Constantino no IV século. IV século, Constantino, ele começou a ter fama. Durante séculos, a celebração da Páscoa pelos cristãos coincidiu com a Páscoa judaica e sua observância. O Sabá, o descanso, o Shabat, continuou a ocorrer no sábado. Foram necessárias uma ordem de Constantino, já referida anteriormente, o decreto dos concílios da Igreja no século IV, para estabelecer distinções nítidas entre a observância judaica e cristã. A espada de Constantino. Então a gente vê aí que Constantino, peraí, o povo judeu está se levantando contra o meu império? Não posso aceitar isso. Então ele começou a colocar ordens no Império Romano sobre a adoração o dia domingo, primeiro dia da semana, adoração no domingo, primeiro dia da semana. Então os cristãos de Roma foram obrigados a deixar os costumes judaicos do primeiro até o IV século para receber ordens
imposta por Constantino no quarto século. E daí do quarto século para frente, dominou a Igreja Católica, e da Igreja Católica nasceu várias filhas, né? Wesleyana, Universal, a Luterana, Deus é Amor, todas elas são ligadas a Roma, porque guarda ainda o domingo. Infelizmente, aí fala aí, nesse sentido idênico, Gisa, Yaakov, Marcos, que os discípulos de Yeshua HaMashiach, o Messias, permaneceram seguindo guardando o Shabat durante os primeiros séculos. Epifânio, no século IV, escreveu sobre o grupo dos nazarenos, que eram judeus que criam em Yeshua o Messias. Relata Epifânio que os nazarenos guardavam regularmente o Shabat e não o domingo. Acorda, você que está na igreja, acorda. Infelizmente, hoje em dia, muitos cristãos continuam negando o Shabat, o sábado, instituído pelo Eterno, preferindo seguir o domingo em obediência à doutrina do primogênito de Satanás, chamado Marcião, e o seu sucessor, Constantino. Caro leitor, o Eterno está lhe chamando para enxergar a verdade. Então nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos falar mais sobre falsos argumentos da guarda do domingo. Então é hora da igreja acordar. É hora dos obreiros, membros, evangelistas, pastores acordar e sair do engano. Se você é sincero, quer fazer o retorno, eis-nos aqui para orientar. Um shalom, paz para todos, que o poderoso de Israel possa te iluminar, te dar sabedoria. Shalom.